Diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Só até aqui. Tome assento. Minhas palavras serão rápidas. Glória a Deus, para não sermos enfadonhos aos nossos irmãos. Queridos, como se trata de um culto de posse, então a palavra tem que ser voltada para um assunto a respeito de liderança. E todos nós sabemos que o líder, por mais que ele tente não mostrar fragilidades, não mostrar tristeza no seu semblante para os demais, mas todos nós sabemos que ser líder não quer dizer que você é feito de ferro, de aço, e que você não sente dor, e que você não tem sentimentos. O líder é aquele homem que Deus separou para exercer uma função, servindo a igreja. Nada mais somos do que servos da igreja do Senhor Jesus. Somos servos. E Paulo nos dá aqui um grande exemplo de como servir a igreja de Jesus, de como servir a noiva do Cordeiro, de como servir o povo de Deus. Paulo estava aqui pela segunda vez preso em Roma, e desta feita ele seria morto. Mas mesmo assim, não abandonou a sua fé. Mesmo assim, não abriu mão da sua carreira como obreiro. Mas preso o seu físico. Mas a palavra de Deus, não há homem nenhum que consiga prendê-la. Glória a Deus! Eu estou falando para pessoas que de repente alguma coisa ainda te prende. Você ainda está, quem sabe, apegado com alguma coisa do passado e isto não te faz bem. De repente seja outra situação que te impede de se levantar e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas nunca se esqueça que a palavra de Deus nunca vai estar presa. O Espírito Santo de Deus nunca vai estar preso. Aonde você estiver, Ele está com você para lhe fortalecer, para lhe ajudar, para que você venha cumprir o seu papel aqui na terra. Aleluia! Engano seu se você pensar que você nasceu só para comer, trabalhar, dormir, se levantar, trabalhar de novo. Você foi escolhido por Deus para algo especial. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu porque Deus quis, Deus permitiu, Deus preparou, Deus formou você. E Deus tem algo sempre a mais para nós. Muito mais do que o que possamos imaginar, Deus tem para nós. Seres humanos como somos nós, passíveis a erros, o corpo físico cansa, as decepções nos trazem tristeza, mas mesmo assim, por bondade divina, quando você ora,
se inscreve no canal. Ele se levanta do trono para ouvir e deixa o like. E quando você coloca as suas mãos, o Senhor coloca a mão dele também. E quando você ministra sobre a vida de alguém, profetiza sobre a vida de alguém, o Senhor confirma, porque você foi escolhido para algo, você foi chamado para fazer alguma coisa para Deus. Se existe alguém que tinha motivos para abandonar a caminhada da fé, este alguém se chama Paulo. Estava preso não porque era um malfeitor, mas estava preso porque era um pregador. Estava preso não porque fez mal com alguém, estava preso só porque apresentou a salvação para milhares de pessoas. Mas mesmo na prisão, ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. E o interessante, engraçado aqui nesse texto é que todo líder, ele precisa de alguém que ele possa confiar. Todo líder, ele precisa de alguém que ele possa partilhar das suas tristezas, dos seus momentos de alegria. Ele precisa de alguém de confiança. Paulo sabia que ele iria morrer por causa do Evangelho. E ele faz um pedido ao seu filho na fé, Timóteo, o jovem obreiro. Quando você vier, traz a capa. Primeiro, eu preciso de você. Ele contava com a presença do seu companheiro. E quando o seu companheiro vir ter com ele, traga a capa que eu deixei em Troas. Traga a capa. E a gente pode olhar, analisar esse texto e ter ciência que todos nós passamos por situações como Paulo. Existem momentos que você quer estar perto daquela pessoa que te ouve. Deus! Daquela pessoa que te ajuda. E o interessante é que quando este alguém vem, traz a capa. Existem momentos na vida do crente, na vida do líder, que a frieza quer assolar a sua vida. E ele precisa da capa para ser aquecido. É nos momentos que às vezes o líder não tem uma palavra, mas alguém tem uma palavra de Deus para ele e ele é edificado. Porque ser líder há uma preocupação muito grande e você fica atendendo todo mundo, pregando para todo mundo, ministrando para todo mundo, visitando todo mundo, se preocupando com todos, mas nem todos olham para o líder com a mesma preocupação. Quando alguém está doente, ele vai na casa dos enfermos, mas quando ele adoece, às vezes não chega ninguém lá para lhe fazer uma visita. Eu quero dizer para os irmãos dessa noite que o líder é um ser humano igual eu e igual você. O líder, por mais sábio que seja ele é um ser humano de carne e osso. Ele não é um semideus. Então tudo aquilo que você deseja receber, esteja atento para fazer com outrem também. Nos nossos dias, a maioria dos crentes é o cliente que chega em um restaurante e faz um sinal para o garçom e diz: eu quero isso, no sabor disso, eu quero beber isso, eu quero ficar acomodado, quero ouvir o que eu quero me alimentar do que eu quero. E Deus está dizendo: eu chamei você não para fazer o que você quer, mas para fazer a minha vontade. E quem está entendendo, abra a boca e dê um glória para dizer: estou vivo. Diga: eu estou aqui, Jesus ainda vivo. Existem momentos que você vai ser um serviçal para servir alguém. Vai existir momentos que Deus vai te levar em casas
que quando você chegar lá, alguém vai dizer graças a Deus que você chegou. Eu recebi um áudio de um irmão que mora na roça, andei visitando ele várias vezes, e ele não vinha para a igreja. Eu deixei quieto. E quando foi essa semana, ele mandou um áudio para mim. Eu ouvi o áudio, ele disse: pastor, tanto que o senhor me aconselhou, o tanto que o senhor falou comigo, quantas vezes o senhor veio aqui e eu não dei ouvido, agora não tenho mais forças. As coisas não estão nada bem, pastor. E eu mandei um áudio para ele: meu queridão, eu vou aí, espero você aqui também no domingo, conte comigo. Ele mandou outro áudio. E no outro áudio que ele mandou, dava para ver que ele estava emocionado. E disse: pastor, só em ouvir a sua voz, a tristeza já foi embora. Só de ouvir a sua voz, as coisas já mudaram. Ei, irmão, use a sua voz para falar do amor de Cristo. Não deixe o diabo se apossar da sua voz para fuxicar, para maldizer, para mandar mensagens indecentes, para falar aquilo que você não sabe, que você não viu. Use a sua voz para dizer para alguém: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, e os crentes de verdade glorificam o nome de Jesus. Isso, glorifica o nome de Jesus. Precisamos fazer alguma coisa para o Senhor. Paulo estava lá. Traga a capa, Timóteo, eu preciso dela. Porque todos nós temos um período de verão, mas não podemos esquecer que dentro do mesmo ano há um período chamado inverno. E no inverno tem frio. No inverno tem lama, e lama dificulta a sua caminhada. Mas se você está com as vestiduras do céu, não vai ter nada que vai travar a sua caminhada. Por mais que seja difícil, você vai permanecer marchando como um bom soldado diante da presença do Senhor Jesus, exercendo a sua função. Traga também os livros. O líder precisa ler. E principalmente os pergaminhos, onde estava escrito a Torá ou o Pentateuco, em coros de cabritos ou de cordeiro, com alumínio. Traga o rolo, os pergaminhos. Porque eu sei que eu estou partindo, mas eu vou partir ali. Pula da cama e vai para a palavra. Se levanta e vai para a palavra. Porque quando você lê as passagens bíblicas que alguém enfrentou um leão e matou o leão com as suas mãos, que um menino enfrentou um gigante e o gigante quem tomou e não o menino, ainda que aquele dia seja um dia difícil, você parte para cima e vai adiante, dizendo: assim como Deus usou ele, vai usar a minha vida. Assim como Deus fez contar com ele, vai ser comigo também. Sabe por que as pessoas não estão pensando mais nisso? A ausência da palavra. Assumir a igreja. Toda igreja que eu pegar só bom. Alguém ia passar o relatório para mim quando eu ia assumir a igreja e dizia: eu vou dizer a verdade para você, pastor Brasil, presidente. Ó, lá é mais feio do que como tu pegou. Tu pegou, tá mais feio. E eu sempre peguei assim. Sempre alguém dizendo que é coisa feia. E eu gosto disso. Porque o que é feio para fulano não quer dizer que é feio para mim. O que assusta o fulano não pode me assustar. Entendeu? O medo dele não pode ser o meu medo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que encarar, eu tenho que lutar. Porque se eu for só para onde for bom, então eu não estou preparado para exercer a minha função aonde Deus quiser me enviar. Aí eu quero escolher, eu não tenho o direito de escolher, eu sou servo. O Senhor é Ele. Ele fala
O servo obedece. E aí um dia o pastor presidente falou para mim assim: olha, a casa pastoral que você vai está cheia de goteira, casa velha, a igreja está destruída, está acabada. Quando ele acabou de falar, eu falei: não tem gente na rua? Ele olhou para mim: tem lá umas 20 mil pessoas. Eu falei: pois é lá que eu preciso estar. Glória a Deus. Mas eu falei que a casa está assim, então eu conserto a casa. Mas eu estou falando que a igreja está destruída, mas eu estou aqui para edificar a igreja na unção do Espírito de Deus. 2 anos depois, quem olhava dizia: não é aquela igreja, não pode ser aquela igreja, era outra cara. E com tudo isso você aprende. E eu disse uma coisa para o meu pastor presidente no gabinete dele, e ele ficou olhando para mim. Eu disse: pastor, todo ser humano tem a capacidade de chegar num lugar ruim e ele fazer aquele lugar ficar bom. E todo ser humano também tem a capacidade de chegar num lugar bom e estragar tudo, ao ponto de ele ser expulso daquele lugar. Eu disse para ele: eu prefiro forrar a cama para me deitar do que já achar a cama forrada por alguém para me deitar. Eu não sei o que está debaixo do forro da cama. Então eu prefiro participar do ornamento da situação, e assim eu tenho um conhecimento de causa. Ele disse: é interessante isso. Eu falei: sim, porque eu vi um monte de obreiros assumir igrejas lotadas, e com 6 meses está lá meia dúzia de crentes, e ainda de mal dele, porque não tinha coragem de falar a verdade, porque não tinha coragem de expor a palavra da forma que a palavra é, não tinha coragem de corrigir. Aí eles pensam que essas coisas seguram crente. Irmão, crente de verdade, quanto mais tu aperta, mais pentecostal ele fica. Aleluia! Crente de verdade, quanto mais tu dá palavra, mais puro ele fica. Crente pentecostal, quanto mais ele ouve a palavra de Deus, de correção, melhor ele fica na presença do Senhor Jesus. E uma vez que ele foi mudado, a igreja mudada. Deus falou uma coisa comigo essa semana, saindo da casa de um empresário. Eu estava conversando com ele, vou encerrar aqui. Deus falou uma coisa comigo, eu saindo da casa de um empresário, ali no Caraí. Eu estava lá e ele falando que o mundo está perdido, e é tanto roubo, e um monte de coisa, assalto, a casa é filmada, tem que ter alarme para entrar na porta, está cheio de senha, e um monte de coisa e tal, e vai não vai, o ladrão ainda entra aqui. Aí quando eu saí, eu estava pensando, e o Espírito Santo falou algo comigo ali. Sabe por que o mundo está assim? Porque é culpa dele mesmo. E eu fiquei sem entender: Deus, mas como é culpa dele? É culpa dele e de mais uns milhões que tem por aí. Eu entrei no carro, fui na partida, o Espírito Santo começou a me explicar. E disse: já pensou? Se ao invés de ele investir nessa segurança toda, ele investisse em missionários pregando a palavra? Não ia ter tanta gente nos bares furando o outro de faca, e nós pagando para o governo impostos para ele cuidar de pessoas que passou nas noitadas levando facada e tiro. Tinha menos ladrão. E aí eu comecei a entender: sabe por quê? Porque cada um, meu filho, olha para o seu próprio umbigo. Ele quer um mundo melhor, mas joga a responsabilidade na mão do governo, sendo que o governo não vai mudar a história da humanidade. Quem muda a história da humanidade é uma pessoa chamada Jesus, através de mim e de você, se estiver dotada dele, cheia dele. Cada prostituta que alguém ganhar para Jesus é uma prostituta a menos. Cada traficante que ganha para Jesus é um traficante a menos. É menos drogas circulando na cidade. Cada bandido que alguém ganhar para Jesus é menos um homicídio. Cada pessoa que está perturbada, que é alcançada por Jesus, é menos um suicídio. Cada pessoa que mete a mão no que é alheio, se aceitar Jesus, não vai morrer dentro da casa de ninguém.
obra. Enquanto muitos falam, poucos se dispõem a fazer o ide do Senhor Jesus. Você quer acabar com os ladrões dessa região que está roubando as galinhas? Ganha ele para Jesus. Tu quer dormir em paz sem ver o cachorro latir e as galinhas voar do galinheiro? Ganha ele para Jesus. Aleluia. Mas eu sei que tem gente aqui que tem até uma espingarda em casa. Se ele vier aqui eu derrubo ele. Deus te chamou e me chamou para dar vida e não tirar vida. Então Deus está dizendo, você precisa de mim. Nós podemos mudar a história da humanidade se cada um de nós deixar o Espírito Santo falar na nossa boca e guiar os nossos passos para chegar no lugar certo e falar do grande amor de Cristo. Então o líder é isso. Ele chega em lugares, tem prazer de estar ali. Às vezes ele nem toma café, tem que tomar para fazer a vontade do dono da casa. Às vezes ele nem gosta da geleia de mocotó, mas ele come um pedaço para fazer a vontade para as pessoas dizer, ele veio aqui e desfez de mim. Às vezes a comida dele é fria de sal, ele come comida salgada, calado, toma 5 litros de água por cima, mas participa do que está na casa. Porque ele foi chamado para exercer essa função. Também vai chegar em lugares que as pessoas vão abrir a porta e também em lugares que as pessoas vão fechar a porta. Tanto faz porta aberta ou fechada, ele é maduro. Ele tem equilíbrio. Ele sai de cabeça erguido porque ele sabe, ele tem convicção que a parte dele ele está fazendo. Se alguém não está respondendo, não é culpa dele. A parte dele, ele está fazendo. Isso é ser um obreiro. Isso é ser um líder. Aí às vezes alguns olham para o obreiro quando ele está sentado na plataforma do púlpito. E não é aqui o nosso lugar só de trabalho. Aqui é onde a gente se reúne para estarmos se alimentando da palavra, adorando a Deus, desfrutando da comunhão, mas vai além disso. Vai ter momentos que você vai aconselhar, o seu conselho não vai ser recebido, as pessoas vão dizer que você tentou destruir a vida dele. Mas o importante é que você esteja fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, falando de Deus. E Deus vai honrando, vai abençoando, vai usando a vida de cada um. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se eu estou no templo ou na fornalha de Nabucodonosor, mas está quente, viu? Mas aonde quer que seja, Jesus está presente. Na fornalha, está quente aqui, depois a gente vai pôr um ventilador aqui. Nós vamos estar já dando a posse para o missionário Jackson e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos, cadê a chave? Já está no jeito aí? A gente já vai estar encerrando. Se coloque de pé. Como já lemos a palavra do Senhor, não vou nem ler mais. E a gente já vai estar iniciando aqui a posse. Glória a Deus, aleluia. E eu quero, antes de dar posse para o missionário Jackson aqui, eu quero dizer para os irmãos que aqui congregam, que o missionário Jackson, ele tem aqui a liberdade como líder, tá? De preparar os departamentos. Eu não posso ficar vindo aqui e me metendo, tá? Tudo que ele vai fazer, claro, ele fala comigo, mas eu tenho a liberdade. Se quiser botar um irmão para cuidar das crianças, ele põe. Se quiser tirar, ele tira, tá? Se quiser fazer alguma coisa aqui, ele está administrando, e na orientação do Espírito Santo, ele vai estar fazendo o que for melhor para a obra de Deus, tá?
Meus irmãos, eu quero chamar aqui também a irmã Carol, já para a gente estar iniciando. Nós vamos orar, viu? Agora. E você vai orar comigo. Está dormindo, né? Glória a Deus. Jackson pode ficar aqui desse lado, Jackson. A irmã Neuzilene vem aqui. Jackson, mas a irmã Carol está assumindo essa igreja de forma voluntária, de livre e espontânea vontade. Dizia um pastor meu, em todo lugar que ele colocava a gente tinha que ir, não conversava com a gente logo antes, não. Na hora, no meio do culto, assim, você vai ser um líder. Não, pastor, aqui é de livre e espontânea pressão, filho. Você vai. Aí você não ia, ficava 2 anos. Você pegava no microfone, não deixava você pregar em lugar nenhum, só porque tu não aceitava. Mas a gente não trabalha assim. Conversa com as pessoas e pergunta para as pessoas se estão dispostas. A gente já teve essa conversa quando ele assumiu a comunidade das Neves, ali em Caialzinho. Fez um trabalhão lá. Mas a gente precisava dele aqui, em Queixadinho, por isso trouxemos eles para cá. Estão trabalhando aqui com os irmãos, graças a Deus, que tem sido uma maravilha. Vamos estar orando por eles. Dobre os joelhos, quero chamar os obreiros para estarem orando com imposição de mãos. Vamos orar ao Senhor. Você daí, estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos, que de forma oficial vai estar assumindo esse trabalho aqui como pastor desta igreja. Deus querido, que o Senhor permaneça com as mãos estendidas sobre o missionário Jackson, sobre a sua esposa, irmã Carol, sobre a sua filha. Deus querido, que o Senhor venha prosperar muito esse trabalho aqui. Venha abençoar esta igreja, os obreiros desta igreja que trabalham, auxiliando, para ver o crescimento da tua obra. Em o nome de Jesus nós oramos e pedimos que a unção do teu Espírito esteja sempre derramada sobre a vida deles. E que eles, quando estiverem fazendo visitas ou ministrando a tua palavra aqui neste púlpito, que o Senhor sempre venha tomá-los com muito poder, com muita autoridade, para edificar os nossos irmãos aqui. Deus, oramos e ministramos a tua bênção sobre a vida deles, em o nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Eu, pastor Josias Campos, presidente deste campo eclesiástico, fazendo uso dos atributos que a mim é conferido, eu vos imposto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, amém? Amém. Para selar, amém? Estão empossados para a glória do nome do Senhor Jesus. E os que podem aplaudir, aplaudam o Senhor Jesus. E neste momento, a gente vai... Bia, você vai tirar foto aqui do púlpito? Você está aí... Bia, não vai pegar nada aqui. Aí, tem que tirar uma foto. Segura aí na parte de baixo. Amém? Conseguiu tirar a foto? Meus irmãos, sente-se um pouquinho aí. Eu vou passar para o missionário Jackson, que está aqui dando os avisos, mas amanhã é nosso culto de ceia, ali no Templo 7, e nós vamos estar participando. Conto com todos os irmãos e irmãs ali no Templo 7,
para a gente estar se alegrando diante do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. É sempre bom a gente se alegrar diante do Senhor Jesus. Jackson.